Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, você está no canal Techuvá Total e hoje é terça-feira e terça-feira é dia de mais um. Momento do hebraico. Hoje nós teremos mais uma aula muito especial, de acordo com a Parashá, com a porção da semana, Parashat Shavua. Nós vamos ler alguns textos dessa porção, tá? E vamos aprender palavras e expressões, nós vamos traduzir palavra por palavra esses textos, tá? Então abra o seu coração para que o Eterno possa falar contigo. Isso mesmo uma aula de hebraico, porque nós iremos ler a Escritura Sagrada, textos bíblicos, tá bom? Então, se você já abriu o coração, se você está preparado, já apertou os cintos, então vamos para mais um momento do hebraico. Esta semana em Israel se estuda a Parashá Balak. E nós da Techuvá Total sempre estudamos as porções que são estudadas em Israel, sempre. Há uma divergência, às vezes, a depender do ano, com algumas comunidades fora de Israel que estudam porções anteriores, né? Mas não se preocupem, vocês que não há problema nenhum nisso, tá? Nós da Techuvá Total, desde que começamos, estamos conectados com Israel. As porções que eles estudam, nós estudamos também. Imagine Yeshua agora estudando lá uma porção. Ele estuda a porção Balak. Eu quero estudar a mesma porção que ele está estudando, entenderam? Hashem. Não se preocupe quando chegar na última porção do livro de Bamidbar, que é Maasei, os estágios. As comunidades que estudam de uma forma diferente da Techuvá Total irão estudar também a Parashá Maasei, porém junto com a Parashá Matot. E aí Devarim vai estar todo mundo junto com Israel, tá? Nós da Techuvá Total, desde que começamos, há muitos anos atrás, sempre procedemos dessa forma. Não há problema nenhum se você estuda de uma outra forma. Balak, Parashá Balak. Vamos ver alguns textos. Balak significa devastador, né? Destruidor, devastador. Bom, vamos ver alguns textos dessa porção para aprendermos hebraico e aprendermos algumas palavras que farão parte do vocabulário bíblico para você aprender, tá bom? Algumas vocês já viram em outras porções que são bem repetidas ao longo dos estudos e isso vai fixando em sua mente. Então vamos estudar Bamidbar, Números, capítulo 22, a partir do verso 7. Vamos estudar versos salteados, tá bom? Não seguidos, porque eu quero trazer para vocês palavras bem interessantes para vocês aprenderem. Vamos lá. Vayelhu, aqui é a palavra ler, lamed e kaf, no caso raf, ler, ir, caminhar, seguir. Vayelhu, e caminharam, e seguiram, e foram, ok? Depende do contexto, você traduz para o português da melhor forma para as pessoas entenderem. Então, e foram Ziknei, os anciãos. Algumas traduções, líderes. A palavra líder em hebraico, a melhor palavra para traduzir como líder é a palavra Rosh, cabeça. Rosh, cabeça. Quando chama alguém de Rosh na escritura, é um cabeça, é um líder. Ziknei é o plural de Zaken. Zaken em hebraico é velho, ancião. Ziknei, anciãos. Eu gosto de traduzir anciãos. Algumas traduções, alguns tradutores colocam como líderes. Não vejo problema nessa tradução. Porém, como nós estamos fazendo aqui uma aula de hebraico, eu preciso traduzir o mais próximo possível a palavra para você. Na verdade, eu procuro traduzir ao pé da letra.
Por quê? Para você aprender a saber que Ziknei, Zaken, é velho, ancião. Então eu não posso traduzir como líderes aqui, para não, senão você vai aprender de uma forma equivocada. Vayelchu Ziknei Moav, e foram os anciãos de Moav. Moav, conhecido como Moabe. Moav, observem, Moav, do pai. Do pai. Lembre-se, ele nasceu de uma relação incestuosa, né? Gilui Ariot. Gilui Ariot. Uma relação incestuosa. Uma das filhas de Lot embebedou o pai para ter relações com ele. Por quê? Não por desejo dela, mas por ela pensar, ela e a irmã, que não tinham restado mais ninguém na face da terra, só elas duas e o pai. Então elas pensaram, vamos procriar, já que só sobrou um homem na terra. Então essa pelo menos é o que a Escritura diz. A Escritura relata esse detalhe, essa conversa que elas tiveram entre elas. E elas tomaram essa decisão difícil. Embebedaram o pai, porque o pai em sã consciência jamais faria isso. Apesar que era prática comum entre o povo de Sodoma, os pais manterem relações com os filhos, com as filhas, mas não era a prática de Lot. Claro que não. Então, uma teve um filho e chamou Amon. Am em hebraico é povo. Amon, um povo pequeno, um pequeno povo. Ou seja, ela não revela de quem é o filho, ela apenas diz que é do povo. E é um povo pequeno, um povo que está começando agora. Amon. E Moav, ela revela do pai. Do pai, mas é claro que toda criança tem um pai, claro, óbvio, senão não é um ser humano. Mas ela quis dizer do meu pai, ok? Do meu pai. É bem interessante o nome. Então, foram os líderes de Moav, Ziknei, Midian, e os líderes, os anciãos. E os anciãos de Midian. Midian e Moav eram dois povos que eram rivais, totalmente rivais, pelo que descreve Bereshit, Gênesis capítulo 36. Por quê? Porque Midian, o patriarca de Midian, o próprio Midian, filho de Abraão com Queturá, foi morto nos campos de Moabe. Houve uma briga, houve uma discussão entre ele, Midian, e alguém de Moabe, que o matou nos campos de Moabe. Então havia uma discussão, uma briga, uma rixa entre esses dois povos, antiga. Mas quando eles viram Israel, eles acabaram se unindo. Isso é exatamente o que acontece nos dias de hoje. As nações árabes são rivais umas das outras. Elas não são amigas. Nenhuma se dá bem com a outra. Nenhuma nação árabe se dá bem com a outra. Elas vivem em pé de guerra. Porque é isso que a Escritura também fala sobre os descendentes de Ismael. Né? Viverão pela espada. Mas, no que se refere a Israel, elas acabam se juntando, elas acabam se unindo, quando o assunto é Israel. Bom, eles foram o Kessamim Beyadam. O que é Kessamim? Está no plural. A palavra Kosem em hebraico significa feiticeiro. Kosem, feiticeiro. Kassam, feitiço. Ksamim, feitiços. De novo. Kosem, até os dias de hoje, feiticeiro. Kosem, feiticeiro. Kassam,
feitiço. Ksamim, feitiços. Be'yadam, nas mãos deles. Eles levaram os feitiços nas mãos deles. Claro, eles estavam indo em direção a um feiticeiro muito poderoso e conhecido na terra, porque saíram e percorreram a distância de 600 quilômetros atrás de um homem. Olha o raio de distância, muito, muito longo. Porque não tinha na região alguém à altura? Não. Esse era o homem mais conhecido da terra no que se refere a feitiços, maldições. A especialidade dele não era abençoar, era amaldiçoar, criar feitiços, criar despachos, feitiços, bruxarias, para amaldiçoar, para enfraquecer determinadas pessoas, ou nações até, no caso de Israel. Então eles vão até um feiticeiro, o que é que eles vão levar? Feitiços. Feitiços. Não sabemos quais são eles, que feitiços são esses. Não sabemos exatamente o que é que está tratando. A Torá não descreve aqui. A Torá só descreve a intenção deles. Feitiços. Vaiavou, e chegaram Bilam, até Bilam, para Bilam, né? Bilam é o nome desse feiticeiro, Bilam, também conhecido como Balaão, porém o nome é Bilam, ok? Devorador do povo, devorador do povo, é o nome dele, o que significa o nome dele, o pai colocou exatamente assim. Por que o pai colocou um nome tão terrível? Por que o pai colocou Balac? Por que um rei colocou o nome do filho, um príncipe que depois se tornou rei? Balac, devorador, Balac, que é exatamente a mesma raiz de Bilam. Esse Bal aqui de Balac é a mesma coisa. Devorar, devastar. Por que o pai vai colocar o nome do filho desse? Que pai desnaturado? Não é um pai desnaturado. O pai, na verdade, coloca o nome de um filho, que é um príncipe, o nome devastador, devorador, para que todos os povos ao redor, ao ouvir o nome Balac, possam sentir medo. Perceba que é hebraico. Hebraico. Língua hebraica. Como pode ser hebraico? Gente, quem formou o povo de Moab? Lot. A filha de Lot. E eles falavam o quê? Ivrit, hebraico. Assim como o povo de Canaã, Ivrit, hebraico. Assim como o povo de Midian. De onde vem o povo Midian? Descendente de Abraão Avino, nosso pai Abraão. E falava o quê? Ivrit, hebraico. Os nomes são todos hebraicos, gente. Bilam, devorador do povo. Por que o pai coloca? Assustar as pessoas ao redor. E de fato ele se tornou um devorador do povo, de povos. E devora esses povos até os dias de hoje com o seu engano, com o seu feitiço, enganando as pessoas, se passando por um profeta, se passando por um servo do Eterno. Só engana quem quer ser enganado. Porque desde o começo que ele é apresentado, já está sendo dito que ele é um feiticeiro, que ele trabalha com feitiçaria. Quer chamar ele de profeta? Chama. Quer chamar ele de servo do Eterno? Chama. Mas eu digo para vocês que até os dias de hoje, pessoas que lidam com feitiços, pessoas que lidam com bruxaria, pessoas que lidam com ocultismo, essas pessoas também dizem que são servos do Eterno, que falam com o Eterno, que ouvem a voz do Eterno. Eles usam até o nome do Eterno como se fossem servos até. É normal isso. Normal. Agora,
pelos frutos você conhece a árvore. O homem é um feiticeiro, vamos expor as coisas, vamos expor as trevas, vamos falar a verdade. A gente não pode ser enganado, você não pode continuar sendo enganado por isso. Tá? Não é porque a pessoa ouviu a voz do Eterno que é um servo do Eterno. Não é porque o Eterno falou com tantas pessoas na Escritura Sagrada. Todas as pessoas que o Eterno falou, eles eram servos do Eterno? Claro que não. Claro que não. O Eterno falou por quê? Porque elas mereciam ouvir a voz do Eterno ou porque o Eterno tinha um propósito? O Eterno tinha um propósito. O Eterno fez a jumenta falar. A jumenta era santa, a jumenta tinha uma vida de santidade? Não, é porque o Eterno tinha um propósito. Ponto final. Vaiovou el Bilam, e chegaram para Bilam, vai da Beru, e falaram Elav, para ele, Divrei Balak, as palavras de Balak. Divrei é o plural de davar, palavra. Agora eu vou pular, eles vão lá, falam para, olha, Balak quer que você vá, porque está vindo um povo passar pela sua terra, e esse povo saiu do Egito e está devorando tudo que vê pela frente, como um boi devora a relva, né? Como com a sua língua, o boi devora a relva. Assim, esse povo vai devorando. Venha para amaldiçoar esse povo para mim. Aí eu vou pular para o verso 12. Vamos lá. Vaiomer, Balak, claro, ele vai dizer, olha, qual o problema? Qual o problema desse povo? Só para trazer o contexto. Qual o problema? Por que vocês estão com tanto medo desse povo? Olha, porque esse povo é muito forte. Qual o caso desse povo? Não, a questão não é que eles são tão fortes. É que existe um Deus que eles chamam Eterno, Adonai, Elohim. Ele é muito poderoso. Ele é mais poderoso do que os do Egito, porque ele conseguiu tirar esse povo das mãos do faraó. Ele abriu um mar e o povo passou e depois fechou e consumiu os egípcios. E todo o povo que tenta destruir, como por exemplo os amalequitas tentaram lá no sul, e esse Deus não deixou. É muito poderoso. Como é o nome dele? Adonai. Ele chama Adonai, Eterno, Elohim. Eu conheço. Eu tenho intimidade. Tanta intimidade que eu tenho, que eu vou consultá-lo para ver se eu posso ir amaldiçoar esse povo ou não. Olha a tática de um homem já de avançada idade. Bilam era um homem de idade avançada, não era um homem jovem, era um homem de idade avançada, muito experiente, né? Sabia jogar o jogo humano. E Bilam, ele sabia. Uma coisa a gente aprende com Bilam: nunca aceite a primeira proposta. Porque quem vai até você, preste atenção, quem vai até você, quem vai te pedir algo, né? Quem vai te oferecer algo, está indo até você, está interessado em você e te faz uma proposta, ele tem uma coisa melhor. Ele nunca vai te dizer as melhores coisas logo de início. Não foi Bilam que foi lá procurar um emprego. Não foi Bilam que foi oferecer a Balak uma consultoria. Não. Foi ele que enviou, Balak que enviou mensageiros até Bilam. Ele estava lá no seu descanso. Então, Bilam, ele não é bobo. Ele não nasceu ontem. Com certeza tem algo melhor para mim, não é? Então, o que é que Bilam vai fazer? Bilam vai mostrar que ele é a única pessoa que pode ajudá-los.
Porque ele é o único fora do arraial de Israel que tem contato com esse, que conhece, que fala com esse Adonai. Só ele tem esse poder para falar com esse Adonai. Porque os outros que falam são do povo de Israel. E Balac não pode ir lá no povo de Israel e chamar alguém de lá e dizer: olha, você que tem aí intimidade com esse Adonai, vem cá que eu vou lhe pagar para você amaldiçoar o seu próprio povo. Isso não faz sentido. Então Balac, Bilam, ele quer deixar isso transparecer, porque isso vai valorizar ainda mais o seu trabalho. Bilam não é bobo, gente. Não é menino. Então, olha só, ele vai consultar o Eterno e olha, de fato, no verso 12, o Eterno vai falar com ele à noite. Vayomer Elohim el Bilam, pelo menos é o que o texto diz. E disse Elohim para Bilam. Vamos ver o que é que o suposto Elohim, o suposto Eterno, falou para Bilam. Segundo Bilam, ele disse o seguinte: Loteler, não vá. Ler em hebraico é ir. Já vimos essa palavra aqui no verso 7. Olha ela aqui em cima. Ler. Só que aqui está flexionada. Por que está diferente aqui em cima da parte de baixo? Gente, porque aqui ainda tem um shurek. Foi colocado exatamente para dar o plural. Tá? Então, como tem mais uma palavra aqui, o kaf não foi a última letra. Como ela não foi a última letra da palavra, ela não pegou essa forma aqui, ó, que é a forma final. A palavra ler, que é já conhecida por vocês, lembra de ler, lechá? Envia para você. Ler é shelach lechá, perdão. Shelach lechá. Não é shelach lechá, é ler lechá. Vá para você. É uma paraxá também. Lech lechá. Vá para você. Lech lechá. Vá para você. Bereshit capítulo 12. Lech em hebraico. Ir, vá. Ir. Lotelech. O tave aqui denota futuro. Não vá. Não vá. Segundo Bilam, o Elohim do povo de Israel disse para ele: Loteler, não vá. Imahem, com eles. Não vá com eles. Isso quer dizer que ele podia ir sozinho? Não, porque o texto ainda continua dizendo: Lo taor, não amaldiçoe. Et ha'am, o povo. Não amaldiçoe o povo. Mas por que não posso amaldiçoar este povo? Que Baruch Hu, pois abençoado é. Baruch, abençoado. Brachá, a mesma raiz. Benção. Berach, abençoar. Baruch, abençoado. Baruch atah Adonai, abençoado sejas tu, Adonai. Pois abençoado é. Baruch Hashem. Que delícia. Não pode amaldiçoar. Não vá com eles e não amaldiçoe o povo, pois abençoado ele é. O povo é abençoado. Não pode ser amaldiçoado. Ele é abençoado. Ele foi abençoado pelo Eterno. Não pode ser amaldiçoado. Quem amaldiçoar será amaldiçoado. E aquele que abençoar, como o Eterno abençoa, como o Eterno abençoou, a bênção voltará para ele. Isso é uma promessa do Eterno. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não pode. Então o Eterno, se foi o Eterno que falou com ele, e parece que foi, porque condiz essa palavra com o Eterno, condiz. Condiz esse texto com o Eterno? Condiz. Se você disser, olha, isso aqui é da cabeça de Bilam, eu não vou dizer, olha, você está louco, ou dizer, você está errado. Não.
Eu respeito a forma de você pensar. E eu não tenho provas que foi o Eterno que falou o verso 12 com o Bilam. Não tenho provas. Por quê? Porque isso aqui é o que Bilam está dizendo. É o que Bilam vai dizer para eles e eles vão repassar para Balaque. Mas o que eu digo para vocês é que a probabilidade é muito grande de ter sido o Eterno falando. Ah, mas aqui está dizendo, e disse Elohim. Sim, e disse Elohim. Ok, mas qual Elohim? O Elohim de Israel? O Elohim que Bilam acha que é Elohim? A cabeça de Bilam? A gente não tem certeza, mas pelo que está escrito, pelo que está descrito, pelo que esse Elohim diz, é bem condizente com o Eterno falando, protegendo o seu povo. Não vá com eles, não amaldiçoe, porque o povo é abençoado. Pronto. Condiz com o Eterno. Condiz. Aí vem o verso 13. E aparentemente, Bilam é um servo do Eterno. Engana todo mundo até hoje. Engana muita gente. Todo mundo não, porque eu não sou enganado por ele. E nem vocês que estão me escutando. Mas engana muita gente, né? Engana. Assim tem muitos Bilams por aí, enganando muita gente. E que ouve a voz do Eterno, que obedece ao Eterno. Mas pelos frutos se conhece a árvore. Vamos ver os frutos. Vaiakam, e se levantou Bilam Baboker. Fácil, gente. Bilam, aí se levantou Bilam Baboker, na manhã. Vaiomer, e disse: El Sarei Balak, para os príncipes de Balak. Aqui já chama príncipes, não mais anciãos, chama príncipes. O plural de Sar. Sar Shalom, príncipe de paz, príncipe de plenitude. Sarei, príncipes, para os príncipes de Balak. Lehu, vão. El, para. Artsetchem. Aqui é a palavra Eretz, gente. Eretz, Aleph, Resh, Tzadik. Eretz, terra. Chem, vocês. Para a terra de vocês. Kimeim. E aqui já não usa Elohim, ele já usa as 4 consoantes, o nome do Eterno. Kimeim Adonai. Kimeim, pois se recusa, meem, perdão, não é meim, meem. Kimeem Adonai, pois se recusa o Eterno, lititi, para me dar, titi, me dá. Para me dar. Me dá o quê? Me conceder, me dá o quê? Entre aspas, permissão. Não tem a palavra permissão aqui. Apenas tem que me'en, pois se recusa o Eterno, letiti, de me conceder, haloch, para ir imachem, com vocês. Me concedeu o quê? Permissão. Eu coloquei permissão entre parênteses, entre aspas, mostrando que não tem no texto. Está subentendido, ok? Pois Adonai não concede para mim a permissão de ir lá, halor, para caminhar, aqui ó, ler de novo. Im, com Aleph, é com, Rem, vocês. Parece um servo do Eterno obediente. E ele vai embora. Mas vai ficar claro agora o motivo de Bilam não ter ido. Não foi porque o Eterno disse que não era para ele ir. O motivo é o que eu disse para vocês. Bilam, ele é muito esperto. Ele sabe que quem foi atrás dele e andou 500 quilômetros, 600 quilômetros, é porque está desesperado, é porque não tem ninguém lá na região, só tem ele para ir. Então ele tem que se valorizar. Tanto que
Quando Balac recebe os mensageiros de volta, Balac entende isso. E o que é que Balac faz? Verso 15, do capítulo 22 de Números. Olha essa palavra. Vai Yosef. Não quer dizer que ele enviou Yosef. Yosef, que as pessoas chamam José. Yosef. O que essa palavra está aqui? O que isso tem a ver? Ivrito, o hebraico é assim, as palavras em hebraico possuem significados, todas elas. Não é como o português, que tem nomes próprios, que não tem significado direito, a gente não sabe. O hebraico, quando eu falo nome próprio, eu posso estar falando também uma palavra, porque os nomes próprios são palavras também. Não tem isso no hebraico. Yosef significa o quê? Quando Rachel teve o seu primeiro filho, o que é que ela disse? Yosef, que seja acrescentado. Od, mais. Por isso o nome dele foi Yosef, que seja acrescentado, que eu tenha outro. Entendeu? Yosef aqui não está falando de uma pessoa, aqui está falando da expressão. E acrescentou mais, Od é mais, Yosef Od, e acrescentou mais, Balac. Balac acrescentou mais. Acrescentou mais o quê? Shelach Sarim, Rabim. Acrescentou mais, enviando mais príncipes, uma quantidade, Rabim, Rav em hebraico é maior, uma quantidade maior de príncipes. Mas não só isso, essa palavra é muito interessante, é o Kaf, o Bet e o Dalet. Kabed, ou Kavod. O que é Kavod? Pesado, glorioso. Venirbadim, mais gloriosos, ou seja, de maior status. Eu gosto muito dessa tradução, porque para o português é a melhor que tem, é a que dá maior entendimento. É isso mesmo, status, glória, status. Meele, do que estes? Quais estes? Os primeiros, do primeiro grupo. Os primeiros foram foi a patuleia, foi os orelha seca, como se diz aqui no Nordeste, orelha seca, de tanto ficar no sol, a orelha fica seca. Foram os mais simples. Agora não, são príncipes, e nem são chamados de anciãos, não, são chamados de príncipes, de maior status, bem mais vestidos, com joias. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele gosta de status. Para o ser humano o que importa é o exterior. O ser humano natural, comum. Para este mundo, o que importa é como você está vestido. O que importa é o automóvel que você tem. É isso que importa para as pessoas. Não importa o seu caráter, não importa o seu interior, não importa o que você é, mas o que você tem. O importante não é o que você é. O importante não é o seu caráter. As pessoas são medidas pelo que tem. Infelizmente. Mas Balac sabe disso, que Bilam, como qualquer pessoa envolvida com esse tipo de coisa, o que conta é o status. Será que vai funcionar? Claro que vai, gente. Porque Bilam, ele não é um servo do Eterno. Ah, mas será que não? Se Bilam fosse servo do Eterno, o que ele estava fazendo lá? Por que ele não estava lá debaixo da nuvem? Hã? Alô? O que ele estava fazendo fora da nuvem, se ele é servo do Eterno? Por que ele não estava debaixo da nuvem como todos? Não é servo do Eterno. Não havia servos do Eterno fora da nuvem, debaixo da nuvem. Não havia.
O que você diz não interessa. O interessa é o que o Eterno diz. Você dizer que é um servo do Eterno, isso não quer dizer nada. O que vai dizer se você é servo do Eterno são as suas obras. Ou seja, os seus frutos. Dizer que ama alguém não quer dizer nada. O que vai dizer se você ama alguém são as suas obras, os seus frutos. A pessoa amar de palavra, isso é um absurdo. Ninguém ama de palavras. Ah, eu te amo. Ah, tá ótimo. O que importa é o quê? Os frutos. Os frutos. As obras. Né? Ok? Para você. As obras, o que importa são as obras. Até agora Bilam não provou nada, porque ele apenas falou. E se tu for na ideia de todo mundo que fala, porque as pessoas falam o tempo inteiro, ainda mais agora, né? Porque estamos vivendo um período maravilhoso, sensacional, que qualquer um pode, com um celular, um simples celular, gravar, filmar ele falando e divulgar nas redes sociais. As pessoas falam o tempo inteiro e um monte de baboseiras. Mas isso não tem valor, gente. O que tem valor é o que nós praticamos. Falar não tem valor nenhum se não tiver prática. Nenhum. Ok? Então até agora Bilam apenas falou. Vamos ver se ele é servo do Eterno. Porque se ele for servo do Eterno e conhecer o Todo-Poderoso, Balaque pode enviar o que for. Pode enviar a quantidade de príncipe que for, de maior status, pode enviar a riqueza que for. O Eterno falou comigo para eu não ir, e eu confio nele de todo o coração. Ele não vai mudar de ideia, porque o Eterno muda de ideia de acordo com os príncipes. O Eterno muda de ideia porque um é mais rico que o outro. A riqueza vai fazer o Eterno mudar de ideia. Faz o homem mudar de ideia. Faz aquele que é servo do dinheiro. Quem é servo do dinheiro muda de ideia de acordo com a quantidade de dinheiro, né, gente? Mas quem é servo do Eterno, não. Olha que interessante, né? Balaque conhecia isso, sabia disso. E manda um grupo, acrescenta mais. Acrescenta mais o quê? Acrescenta mais príncipes, acrescenta príncipes de maior status, acrescenta mais riquezas. E aqui esses príncipes vão dizer para ele: que kabed, pois te honrarei, ahabedecha, eu te honrarei, te honrando, meod, muito, porque é a mesma palavra, gente, kabed, honrar, kabed et avicha ve et imecha, honra o teu pai e a tua mãe. Eu te honrarei. E como repete a palavra aqui, dá um plus. Dá uma vida à palavra, uma ênfase. Esse é o termo. ênfase. E ainda tem o termo meod, muito. Eu te honrarei muito. Vechol, e tudo asher tomar, e tudo que falar Elai para mim, esse farei. Isso é Balaque falando através dos mensageiros para Bilam. Tudo que você disser para mim, tudo que você falar, tudo que você precisar, a forma que você quiser, eu farei tudo. O lechana, e venha, o lechá, e venha, não amaldiçoe daí não, vem aqui, eu rogo. Cavali, amaldiçoe para mim, et ha'am hazé, este povo.
O termo cavar, gente, que eu traduzi como amaldiçoar, também pode ser amaldiçoar, mas cavar é uma expressão que dessa palavra é que vem kever, túmulo. Ou seja, o que Balaque queria era um tipo de feitiço para destruir o povo a ponto deles irem para o túmulo. É mais ou menos isso que ele quer. Ele quer que o povo seja destruído. Ele não quer que o povo fique fraquinho e continue existindo. Não. Ele quer um feitiço, uma maldição para destruir, para acabar, para dizimar com o povo, para detonar o povo. Ok? Aí vem o verso 18. Vaiaan, e respondeu Bilam, Vaiomer, e disse, El avidei Balak, para os servos de Balaque, Im iten li Balak, se, é com Aleph, é se der para mim, se der para mim Balak, Melô beitou, cheia a sua casa, cheia, melô, cheia, repleta, a sua casa, beitou, de kesef vezahav, de prata e de ouro. Balaque não disse isso, mas ele está falando porque é o que ele quer, que Balaque dê para Bilam, dê para ele, a casa dele cheia de prata e de ouro. Aí ele diz, Lo uhal, não posso, Lo uhal, não posso, la avor, por passar, et pi Adonai Elohai. Olha que coisa bonita. Eu não posso passar a boca do eterno meu Elohim. Eu não posso ir além, eu não posso atravessar a ordem. Boca é a ordem do eterno. E esse eterno é exatamente o Elohim dos Ivrim, dos hebreus, de Israel, o inimigo de Balac. Eu não posso. Por quê? Porque o eterno tinha dito para mim, você não pode ir. Que lindo, né? É um servo do eterno. É um servo do eterno. O que é que ele está fazendo aí? Ele não está debaixo da nuvem. La asot, para fazer ketaná, katan em hebraico, pequeno, o gdolá, para fazer nem uma coisinha pequena, nem uma coisa grande. Eu não posso fazer nada que seja contrário ao que o Eterno me falou. Opa! Manda embora, Bilam. E aí está atestado que você é um servo do Eterno. Porque você conhece o Eterno de fato. Porque você sabe que o Eterno, quando diz algo, ele não muda. Ele não muda. Se ele falou que o seu dia, o dia santo é o Shabat, pode ter a quantidade de concílio que for. Não muda o Eterno. Pode juntar mais líderes, como fez Constantino. Ele tentou dar primeiro concílio, não conseguiu mudar o Shabat para o domingo. E aí ele chamou o concílio de Nicéia, outro concílio. Mais pessoas, mais líderes eclesiásticos, até chegarem e ele convencer a todos para mudar do Shabat para o domingo. Ou seja, líderes com mais status, com maior status. Fizeram mudar a vontade do Eterno. Foi isso que eles falaram para o povo e falam até hoje. E o povo acredita. Como aqui também acreditaram. Porque o primeiro grupo já tinha dito, olha, inclusive o Adonai lá dos hebreus disse que não era para ir. Agora, observe. Depois de falar isso, essa frase bonita, ele começa a mostrar para quem tem o mínimo, eu digo o mínimo de discernimento, o mínimo. Assim, bem pequenininho, catando. Já começa a notar que esse cidadão não é quem ele diz ser. Que essa pessoa não é.
Porque ele vai dizer ve'atá, com ain na escritura. Esse termo não existe nos dias de hoje, no hebraico moderno. É achav, agora. Ve'atá, com ain, é agora. E agora, shevu, se assentem, eu rogo. Para que se assentar? Você já está decidido a questão. Existe alguma coisa que o Eterno possa mudar a questão? Não. Bazé gam atem, também vocês nesta halaila, nesta noite, ve'edá, e saberei e conhecerei Ma Yosef, de novo o termo Yosef. Gente, é muito bonito o ivrito, o hebraico, o hebraico é bonito demais. Ve'edá, e conhecerei, e saberei, e não já sabia, já sabia. Ele já tinha dito que não era para ir, que o povo não era para ser amaldiçoado, porque o povo é abençoado. Mas Ma Yosef, o que acrescentará Adonai daber imi, falando comigo? Eu vou conhecer o que o Eterno acrescenta. O Eterno não acrescenta nada. Nem tira, nem acrescenta. O verdadeiro Elohim, o Elohim da Escritura Sagrada, não acrescenta nada. Está tudo aqui na Escritura. Nem um Yud, nem um Kodes. É por isso que eu amo o meu mestre Yeshua. Eu amo você que está me escutando, que já foi enganado tantas vezes, ao ouvir que Yeshua veio para abolir a Torá, os mandamentos do Eterno, os ensinos do Todo-Poderoso. Isso é mentira. Ele ensinou claramente. Pode pegar a sua tradução bíblica, não importa que tradução seja. Pode ser de fundo de quintal a tradução, mas a tradução vai chegar à conclusão no Sermão da Montanha, ele dizendo: não vim abolir Torá coisa nenhuma, nem pensem isso. Nem um Yud. Vão mudar, vão dizer J. Releve, perdoe, não sabe o que dizem. Mas tudo bem. Nem um J, nem um traço de uma letra da Torá. Vamos dizer lei, mas não tem problema, tudo bem, deixa para lá, perdoe, não sabem o que dizem. Ele está dizendo claramente que não, os céus e a terra vão passar, mas a Torá não. E ai daquele que acrescentar algo ou tirar algo. Ai daquele que não ensinar a obedecer os menores mandamentos, até os menores, aqueles que são individuais, que não envolvem outras pessoas. Por isso que eu amo, me apeguei nele, aos seus ensinos, ao seu caminho, que o caminho dele é o Tanar, a Torá, os profetas, os escritos do seu contexto original, sem acrescentar e sem tirar nada. O que é que Yeshua ensinou que não está no Tanar? Me diga algo. Me diga aí, me diga algo que ele ensinou que não está no Tanar. Me diga. Agora vocês ficam dando ouvidos a líderes religiosos do passado distante até. Vai ver o que esses líderes ensinaram. Um mundo de coisa que nem no Tanar está. Quanto mais na Torá. Nem no Tanar, nem profeta, nem escrito. Da cabeça deles. Coisas completamente fora da Escritura Sagrada. E as pessoas engolem isso e acham gostoso. Comem e acham gostoso. Gostoso, gente, é o Tanar. É a Escritura Sagrada. É a Escritura Sagrada. E Yeshua, ele ensinou exclusivamente o Tanar. Mas me diga algo que ele ensinou que não está no Tanar. Uma coisa só. Uma vírgula. Não, nada. Tudo que ele ensinou está no Tanar. Ele não inventou nada. Por isso que eu amo.
Não alguém que chega e diz, eu vou falar aqui com o Eterno para ver o que ele vai acrescentar para mim. Essa é uma palavra profética. Como assim uma palavra profética? É profética. O que quando fala profética é algo que vai acontecer no futuro. E é exatamente isso que acontece, sempre aconteceu e acontece até hoje. Esses supostos líderes religiosos que dizem que tem ligação com o Eterno, vão ouvir o que o Eterno vai acrescentar e aí fala para o povo o que o Eterno acrescentou, que não está na Escritura. Mas, por que ensinam isso que não está na Escritura? Porque vai lhe beneficiar. Benefício próprio. Coitados. Pagarão um dia. O Eterno cobrará. Mas todo ser humano, ele tem que examinar as coisas. E examinar a Escritura Sagrada. Para que não seja enganado, porque o povo se perde porque lhe falta o conhecimento. E é a obrigação de cada ser humano verificar. Não acreditar em qualquer pessoa. Não acreditar em qualquer suposto profeta, suposto servo do Eterno. Que está assim o mundo de Bilams. Assim, ó. Verifique a Escritura. A alma é sua. A alma é sua. A obrigação é sua de verificar. Não coloque, não transfira a responsabilidade para os outros. Eles ensinam errado e você aceita numa boa, o problema é seu também. Você deveria ter verificado. Porque a Escritura é acessível a todos. Não importa a tradução. Existem erros de tradução, mas nenhuma tradução bíblica desvirtua ninguém do caminho da verdade. Nenhuma. Porque você tem toda a Escritura que pode verificar. Você tem a Torá. O ensino, a instrução. Mas me disseram que a Torá é uma maldição. Bom, problema seu que acreditou. Problema seu que acreditou. Se alguém chegar para você com uma garrafa de água mineral e disser a você que aquilo ali dentro é ouro e você acreditar, isso é problema seu. Entendeu? A questão é que as pessoas acreditam em tudo que é bobagem. Vai fazer o quê? O que eu vou fazer? Não é possível que alguém vai acreditar em Bilam. E esses príncipes estão acreditando. Aí, vem o verso 20. E esse verso 20, eu digo para vocês com toda certeza, não foi o Eterno. O 12 pode até ter sido. O 20 não. Por quê? Porque eu vou provar para vocês que não agora. Presta atenção. Vaiavô, e chegou e veio Elohim. Veja que não usa nem as 4 consoantes, né? El Bilam, para Bilam. Laila, de noite. Vaiomer, só Bilam viu, só Bilam ouviu. E disse, Lo, para ele. Im likro lecha ba'u ha'anashim. Não é pergunta, é afirmação. Im likro, se chegaram, se vieram, se chamaram lecha, por você, ba'u, chegando, ha'anashim, estes homens. Se esses homens que chegaram para chamar você, vou colocar aqui no português, né? Porque tá em hebraico ao pé da letra, olha só. Likro é chamar, vem de kará, chamar. Vaikra, e chamou. Im likro, se chamou, lecha, para você. Baú, chegaram. Ha'anashim, homens, os homens. Se os homens chegaram para chamar por você, para te chamar, olha só o que esse suposto Elohim está falando para eles. Kum, levante-se, lech, vá. E tam com eles. Hein? Se é o Eterno que falou do verso 12, é dizer,
Como eu disse para você, Bilam, não vá, porque este povo não pode ser amaldiçoado, ponto final. Não. Vá com eles. Mais, et hadavar asher adaver, mas a palavra que eu falar, eleja contigo, o tota assé, e esta você vai fazer. Isso é uma tática muito interessante do feiticeiro, porque ele quer poder quando ele chegar lá. Quando ele chegar lá, lembre-se, Balac vai ter que fazer tudo o que Bilam disser. Mas com o pretexto, olha, eu estou recebendo ordens do Eterno, o Elohim dos hebreus, o poderoso que dá poder a eles. Então eu estou em contato total com ele. Entendeu? Entendeu, Balac? Então, tudo que eu disser para você, você tem que fazer. Senão ele não vai, entendeu? Tá do nosso lado. E o Balac já tinha dito pro Bilam, pelos mensageiros, tudo que você me disser, eu vou fazer. Pronto. Bilam está confirmando isso. Tenho intimidade com ele. Mas vem cá, Bilam, ele deixou tu ir? Ele não disse da outra vez que não era para ir? Não, agora ele me disse que eu podia ir com vocês. Mas que eu ia falar apenas o que ele dissesse para eu falar. Ok? Então eu posso ir. Um picareta, um malandrobal, um malandro, um mentiroso. Olha o verso 21. Vaiakam, e se levantou Bilam baboker. E se levantou Bilam na manhã. E aqui nós temos uma expressão, esse verso 21 é extremamente parecido com, e faz um contraste, um antônimo com outro verso. Por que um antônimo? Porque é parecido em tudo, porém a intenção são antônimos, são diferentes, são contrárias. Vaiakam Bilam baboker, e se levantou Bilam na manhã, Vaiachavosh, e selou, et atonou a sua jumenta, Vaielech insarei Moav. Qual o contraste com o capítulo 22 também? Capítulo 22, não é 22 de Bereshit? Acho que é 22 também, viu? O contraste é interessante porque até no próprio capítulo... Deixa eu ver se é 22 o capítulo. Eu não posso estar enganado, né? É 22 também. E observe o 22, verso 3. Abraham levantou-se bem cedo, selou seu jumento e levou consigo 2 de seus jovens. Olha que interessante. Bilam vai fazer a mesma coisa. Vai se levantar cedo, vai selar sua jumenta e vai levar com ele 2 de seus jovens. A gente vai ver no próximo verso. 2 de seus jovens. É muito parecido, mas qual a diferença? Abraham estava indo obedecer ao Eterno. Bilam estava indo desobedecer ao Eterno. A vontade de desobedecer era tão grande por causa do dinheiro que ele levantou cedo e ele tinha 2 servos, ele mesmo selou a sua jumenta. Tal era a vontade de ir desobedecer ao Eterno. Na verdade, eu não vou dizer ele tinha vontade de desobedecer ao Eterno. Não, ele tinha vontade de ganhar o dinheiro, a recompensa. Mas usando o nome do Eterno, usando isso para enganar todo mundo. E engana até hoje, engana. Tem gente que continua sendo enganado pela história de Bilam. Mas ele vai cair do cavalo. Na verdade, do cavalo não, da jumenta. Eu só vou ler aqui o verso 22, porque essa porção é muito rica em detalhes. E no próximo Shabat, se o Eterno permitir, o More Haimson, um beijo para você, meu amigo, meu irmão. Ele vai trazer para vocês com todos os detalhes que só o More Haimson
Só Moreh Heimson sabe fazer. Verso 22. Vaiahar, é isso que eu provo que não foi o Eterno que falou com Bilam para ele ir. Por quê? Porque o verso 20, a não ser que o Eterno sofre de amnésia. Ou de uma doença terrível, de degeneração da memória. Vaiahar, e acendeu a sua ira, Elohim. Por quê? Que roler, pois ele foi. Mas peraí, não foi Elohim que mandou ele ir? Hã? Alô? Alô? Não tô ouvindo. Alô? Alô? Oi? Alô? Alô? Verso 22. Acendeu a sua ira por ele ter ido. Mas não foi o Eterno que mandou ele ir no verso 20? Não foi o Eterno. Claro que não. Porque senão não ia ter esse verso 22. E acendeu a sua ira por ele ter ido. Então, claramente acendeu a ira, porque... Por que acenderia a ira por ele ter ido? Só se ele tivesse dito anteriormente para não ir. É por isso que eu, na minha forma de entender o texto bíblico, o verso 12 foi o Eterno que falou. Não vá. Senão não teria sentido acender a ira por ele ter ido. Por quê? Porque o Eterno não poderia acender a ira por ele ter ido se o Eterno jamais tivesse dito para ele, não vá. Ele não sabia de nada, como é que o Eterno vai acender a ira? O Eterno podia ficar triste por ele estar indo, mas não acender a ira. Acender a ira, essa expressão, quer dizer ficar com raiva. Por quê? Porque ele marcou uma coisa com alguém e ele descumpriu totalmente. Caiu do cavalo ou não caiu? Bom, se você quiser continuar enganado ainda, isso é problema seu. Mas é só ler o texto, gente. Vai ter Yatsev Tzavá em hebraico é uma coluna, né? E ficou em pé, e ficou uma coluna, como uma pilastra. Malach Adonai, um mensageiro do Eterno, Baderer, no caminho, como uma coluna, impedindo a passagem. Olha que interessante, gente, esse termo, muito interessante, você que está aprendendo hebraico, olha que delícia aprender o hebraico. Para tirar da cabeça muito misticismo. Olha só. Le Satan, por Satã. Olha que interessante. Satã não é o nome daquele bicho com chifre e com rabo e com um tridente na mão? Isso aí gente, isso aí é a imaginação humana. Imaginação. Não, Satã não é nome. Sequer sabemos o nome. Porque o Eterno não quer falar nome de um ser. Ele não fala o nome de todos os seres. Por exemplo, os mensageiros. Só alguns mensageiros que o Eterno revela na Escritura o nome deles. Gabriel, Rafael, Michael. São alguns que são revelados os nomes. Ele revela só o mínimo. Cabe num Fiat 147 o nome dos mensageiros revelados na Escritura. Os outros não. Não tem. Para que revelar? Qual o nome dos dois querubim que estão guardando o caminho da árvore da vida? Quem sabe? O Eterno nunca falou e ninguém sabe. Entendeu, gente? Cabe num Fiat 147 os que foram citados. Entenderam? Satã não é o nome. Satã significa adversário. Até os dias de hoje, Satã quer dizer adversário. Essa palavra é uma palavra feia? Não é palavra feia, não. É uma palavra. Dois times jogando um contra o outro. Vamos dizer, Vasco contra Flamengo. São
Um é Satã do outro, um é adversário do outro. Observe que o mensageiro, não é que esse mensageiro era Satã, não, esse mensageiro, ele ficou no caminho Satã, por adversário de quem? De Bilam, que não era para Bilam passar, o Eterno disse que não era para ir. Mas ele insistiu, e agora é lembrar de Shelach Lecha, envia para você. O Eterno disse que era para ficar na nuvem, mas quiseram ir, o Eterno disse, então vá, problema seu. Bilam vai e nunca mais vai voltar. Porque vai ser morto, vai morrer. Vai morrer, foi contra a vontade do Eterno. Então, Satã não é exatamente Satã, o adversário, ok? Não é o nome dele, Satã, que aí quando passa do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, vem para Satanás. Até parece que é um nome ridículo, é ridículo. Não. Satanás significa... Satanás é essa palavra aqui, Satã. E Satã quer dizer adversário. Nem quer dizer ele em si. Depende. Aqui quer dizer ele? Não. Claro que não. Nada a ver com ele aqui. Ok? Aqui é o mensageiro. Você que está me escutando agora, que está me assistindo, pode ser um Satã para alguém, um adversário para alguém. Tomara que não seja. Né? Tomara que não seja. Tomara que você seja um haver, ou uma haverá, um amigo, uma amiga, um ach, ou uma achot, um irmão, uma irmã, e não um Satã, e não um adversário. Mas às vezes nós somos. Às vezes nós somos Satã de nós mesmos, adversários, de nós mesmos. Ok? Opositores, adversário, opositor. Tem gente... Sotnei, adversários, opositores. Às vezes somos. Vamos percorrer no caminho de Teshuvá, aprendendo, ao invés de sermos Satã, adversário, Sataná, adversária, vamos procurar ser amigos, amigas, irmãos, irmãs, para o Hashem. Ok? Mas aqui o mensageiro tinha que ser Satã. Por quê? Porque tinha que impedir a passagem dele. Porque ele estava indo de encontro à ordem do Eterno. Não vá. Acendeu a ira do Eterno. Tanto que enviou um mensageiro para barrar o caminho. Como foi o Eterno que mandou ele ir? Claro que não. Só acredita quem quer. Para ele. Foi por Satã para ele. Para ele quem? Bilam, o feiticeiro. Vehu Rochev, e ele estava montado, atonou sobre sua jumenta, Ushnei Ne'arav Imo, e os seus dois jovens com ele, os seus dois rapazes com eles. Aqui tá dois servos, tá, gente? Me perdoe, era para eu ter colocado aqui rapazes, porque o termo não é, deixa eu até alterar aqui. Infelizmente. Oi, princesinha. Entra aí, minha princesa. Entra aí, meu amor. Entra aí. Bom, vamos lá. Deixa eu só alterar aqui. Para o Hashem. Que princesinha linda. Cadê o último verso? Aqui. Não, eu vou acabar esquecendo. Aqui, pronto. Seus dois rapazes. Servo não. Servo é a palavra Eved. Rapazes. Podia ser servo dele. Podia ser servo, mas não é o que o texto diz. Pronto. Seus dois rapazes iam com ele. Gente, lembrou do texto de Abraham, lá de Bereshit? É a mesma coisa, né? Mesma coisa.
Qual a diferença? Abraão estava indo para servir ao Eterno, para obedecer ao Todo-Poderoso. Bilam estava indo, e olha que Abraão queria tanto obedecer ao Eterno que acordou cedo e ele mesmo selou o seu jumento. Bilam, da mesma forma, acordou cedo e selou a sua jumenta, porque queria muito ir para ganhar dinheiro. Utilizando o nome do Eterno. Isso é um perigo. Não carregue o nome do Eterno para a falsidade, pois o Eterno não deixará impune aquele que usar o seu nome para enganar, para a falsidade. É o terceiro pronunciamento. Gimel, camelo. Aquele que quer carregar o nome do Eterno para proveito próprio. Só para terminar e expor de vez as trevas. Yehoshua, para fechar com chave de ouro. Yehoshua, Josué. Yehoshua, capítulo 13, verso 22. Ve'et Bilam, e Bilam, ben Beor, o filho de Beor, Akosem, o feitiço, não é vamos lá. Não é Hanavi, o profeta, não. Akosem, o feiticeiro. Não fica chamando essa coisa de profeta que o Eterno usou a boca dele, mudando a maldição que ele queria e tentou amaldiçoar de todas as formas. Ele tentou de todas as maneiras, utilizou até serpentes para isso. Isso ele é um feiticeiro. Porque o Eterno usou a boca dele para trazer profecias, que ele é um profeta. Profeta é aquele que vive a Torá. Aquele que traz para o povo profecias, para que o povo se arrependa dos pecados e volte para a Torá. Esse é um feiticeiro, Akosem. Palavra que vimos no início do nosso estudo de hoje. Hargu, foi morto Bnei Israel Bacherev El Hal Leihem. Foi morto pelos filhos de Israel na espada, por ter contaminado eles. Este homem, este feiticeiro, contaminou os filhos de Israel. Contaminou como? Quando ele viu que não tinha como amaldiçoar o povo de Israel, que você não tem como amaldiçoar alguém, que a maldição sem causa não tem pouso. Ou seja, a maldição vem se você buscá-la, se você abrir a porta para ela. Não alguém que lhe manda uma maldição. Pode mandar à vontade maldição, não vai chegar a nada. Porque a maldição ela tem que ter uma causa. Ou seja, a pessoa é amaldiçoada porque ela fez algo, porque ela disse algo, porque ela agiu de forma... Por que o povo de Israel foi amaldiçoado? Porque recebeu as mulheres de Midian e de Moab para se prostituir com elas aos deuses delas. Não foi só a prostituição sexual, foi a prostituição cultural. E Bilam viu, é assim que eles vão ser amaldiçoados. E contaminou eles. E tem contaminado até os dias de hoje os seus ensinos. E tem contaminado até hoje, enganando pessoas. Enganando as pessoas. Não seja mais um na multidão enganado por Bilam. Um beijo no seu coração, meu amigo e minha amiga. Espero que você tenha gostado de mais um Momento do Hebraico. Amanhã nós teremos um estudo maravilhoso. Não perca, com o Moré Raimson. Está sensacional, emocionante, incrível. O livro de Atos no seu contexto original. Uma maravilha, uma delícia. Na quinta-feira, rufem por favor os tambores. Com o Moré Renato de Príncipe. Que delícia ouvir o Moré Renato de Príncipe com aquela calma dele, com aquela sabedoria do Moré Renato de Príncipe. Que delícia o programa Um Pedacinho da Torá. Shabat passado nos deleitamos, né, com a exposição da porção Rukat com o Moré Renato de Príncipe. Que delícia. E no próximo Shabat nós iremos nos deleitar, eu tenho certeza disso,
se o Eterno assim desejar. E ele quer com certeza, porque já foi designado, mas ele permitindo, o Moré Raimilson, ele estará expondo a Parashá Balak para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu vou colocar para vocês aqui agora uma canção. Ahavá Pichutá, um amor simples, sem complicação, Em Siraliba Kineret, em Limat Selma Shel Seret, em Televísia Bimoni. Eu não tenho um bote para colocar no mar da Galileia e nem uma câmera para filmar você. Em Televísia Bimoni. Eu não tenho uma televisão para colocar no quarto para a gente assistir, não. Uma televisão, não tenho. Yesh Li Ahava Pshuta. Mas eu tenho amor simples, um amor simples, sem complicação. Yesh Li Ahava Pshuta. Oti temale Gedola Kemlo Tevel Ken Yesh Li Ahava Pshuta. Veat Kula Anira Lach Makdish Yomam Valel. Com vocês, Samada Pavarim, Ahavá Pichutá. תודה רבה. תודה. Que maravilha, que maravilha. Vamos dormir, gente. Tá na hora, viu? Vamos, todo mundo dormir. Acordar cedo amanhã, tá bom? Beijo pra vocês. Excelente noite. Laila Tov, o Eterno os abençoe e os guarde. Shalom. Laila Tov.